Pense bem no final. Antes de tudo, no final. Ora, o fim, diz o Bresson, é essa tela lisa sobre a qual projetamos sombras, justamente. O fim não é a cena representada pelos intérpretes e fotografada, assim como o fim para um pintor não é a natureza que o inspira, mas sim uma tela com cores por cima. Ez egy 16-os Eton. This is a 60mm Eton. Por que você faz cinema? Sometimes I really don't know. When you have a lot of doubt and you are very desperating, you think it's totally unreasonable to do anything around the world. But maybe something just to tell you what is happening around us, or maybe just to show something to our grandchildren. I don't know. I really don't know. And I like to do the movie. Quando você percebe quando você está fazendo alguma coisa, aquele instante que você está criando, que de fato há uma chispa, há uma coisa viva naquele momento, é um prazer enorme e é um momento que você atinge mesmo na tua mediocridade pessoal, atinge uma genialidade extraordinária em todas as áreas da criação. Não estou falando de cinema, nem de fazer plano, qualquer coisa que seja um ato de criação, é aquele impreciso instante. Mas aquilo perde logo, seca. Né? E quando seca, fica o objeto apenas. O ato de criar é sempre superior ao objeto criado. E é isso que eu acho que faz com que a gente procure sempre, quando se entra nesse vício de criar, você não pode parar mais. Né? Porque aquilo que você faz seca. E então você está sempre procurando tinta fresca para fazer de novo, para continuar vivo. Essa coisa de fazer, que é o mistério da criação, eu hoje percebo que você faz porque você não sabe o que é. Você faz para descobrir o que seja aquela força que te excede e te perturba e que te leva a fazer alguma coisa. Agora, você faz, não que no sentido terapêutico, de que isso vai te amansar e te tornar... Não, você faz justamente para que essa confusão se multiplique, né? Para que a sua angústia aumente. Agora, esse processo é um processo inconsciente. E essa é a força dele. Ele é inconsciente a você. Hay algo que quizás puede pasar, no siempre pasa, quizás algo sucede ahí en ese artefacto que uno ha organizado que excede la capacidad y la voluntad de todos de organización. Algo sucede ahí. Y yo pienso que eso es lo que hace que uno busque, uno desee hacer una película. Porque después de hacer una película yo tengo ganas de nunca más estar en el cine. Pero después vuelve, porque eso es como una cosa, una droga. Algo que quizás sucede, y no sucede siempre, ni en todas las escenas, ni en todos los planos, pero cuando sucede, es algo muy revelador. You know, we have a reality around us, and we have a lot of human conflicts, and we have a lot of personal troubles, and we have a lot of things, and we have a camera, and we have a chance to show it. For me, the movie is mostly pictures, written, human faces, eyes, and a lot of meta-communications. You know, after 33 years, what I did in this
cinema business or film business. After these 33 years, I really don't know anything about the movies. When I was young, and I did my first movie and second and fifth movie, I knew everything about the movies. But now, after this, o plano é uma parte infinitesimal daquilo que você quer dizer, não é? E ao mesmo tempo, sendo uma parte infinitesimal, tem tanto que ser dito no plano que você está sempre tendo essa contradição de fazer uma coisinha mínima para significar muito e essa coisinha mínima ter que dizer muita coisa. Então, fica num processo. Claro que há aquela coisa básica do plano, aquela parte roteirizada do plano, que corresponde ao roteiro que você escreveu, que verbaliza e que descreve. Isso é muito fácil, de qualquer maneira, isso está lá dentro do plano, qualquer que seja, bom ou mau. Mas a meta-linguagem que o plano tem que ter, aquilo que não está inscrito nessa parte, digamos, visível do plano, a parte sensível, sensorial, a parte que vem da luz, do suor, da epiderme, do olhar, de um comportamento, dos imponderáveis, captar isso é que é a parte mais fundamental e aquela que eu tenho sempre o sentimento que me escapa e que você procura plano a plano conseguir. Um plano é ao mesmo tempo um grande prazer e uma grande frustração. Com você, já na prática, eu consegui ver algumas vezes você começar a decupar, ou seja, a conceber o plano de trás para frente, ou seja, do final para o começo. Por quê? É porque eu preciso saber para onde eu vou. Só na morte é que a gente encontra o significado da vida. E um plano vai morrer naquele momento. Eu tenho que saber como é que o plano morre, para eu saber como é que ele deve nascer e como é que ele deve ir para diante. Vira! Atirem para matar! Comecem pelos cabeças! Se algum desgraçado se esconder dentro de casa, vocês entram atrás e atirem tudo que se mexer! Tenente, somos apenas 5, senhor. E eles têm os fuzis que o senhor lhes deu. Só que eles estão armados com balas de festim, destino! Vão cair como coelhos! Comecem os fogos de artifício! Vai! As balas são falsas! Atacar! Vamos embora! Vamos! Vamos destruir tudo! Atacar! Enquadrar é incluir ou excluir? Sem dúvida nenhuma que é excluir. Por quê? Porque enquadrar já é de uma certa forma selecionar, é como um processo cirúrgico, você está extirpando da realidade. Agora, filmar, não existe nenhum tipo de narrativa que não seja ligado ao ato do devir, ao ato de viver no tempo. A narrativa não existe sem o tempo. Então, a partir do momento que a narrativa não existe sem o tempo, quando você está extirpando, quando você está... De alguma forma você está congelando, está pegando pedaços de tempo e está prendendo eles. E o que está vivo dentro do plano é o que se segue, é o que está fora dele. Na realidade, é o hoje, o ontem e o amanhã. E o ontem e o amanhã, eles estão fora do quadro. Eles não podem estar dentro do quadro. O quadro é eternamente o presente. Toda la expectativa que se generó hasta ese momento, que es el futuro de los próximos frames, y todos los frames que ya vimos, que están presentes en nuestra memoria, lo que yo tengo en el cine es el puro presente. Es porque el cine está para mí muy cercano al cuerpo en eso, en esa experiencia. El futuro existe en el deseo. Y el pasado, en tanto yo recuerdo que me dejaron, que me quisieron, el pasado está presente. En verdad, lo único que existe es el presente para el cuerpo. Si yo muestro un frame de un crimen, de un cuchillo entrando en el corazón, por ahí me impresiona un poco por la sangre y eso, pero no pasa nada. En cambio,
Si yo hasta ahí sé quién es esa persona, quién es el que agarra el cuchillo, quién es tengo una relación con la víctima, ese instante tiene un valor. Entonces me parece a mí que el cuadro es el presente en ese sentido, en donde se condensa el pasado y el futuro. Além do mais, é a questão da visibilidade, né? Nós pobres animais que somos, nós temos como sentido básico o ouvido e a vista, né? Acontece que, por um processo histórico que não interessa agora aqui analisar, acontece que o olhar passou a ficar profundamente vinculado ao espaço e o ouvido ficou profundamente vinculado ao tempo. Nós temos dificuldades em pensar o espaço em termos temporais, como nós não conseguimos colocar o tempo em termos visuais. Então, por isso é que o cinema é uma forma maravilhosa de expressão, porque trabalha basicamente com o espaço em movimento e com o tempo no som e fora do quadro o som, porque o som nunca está dentro do quadro, a não ser naquela verbalização do personagem mais limitada, mas todos os outros sons escapam ao quadro, à limitação do quadro. Então nós temos um caminhar de tempo e espaço que estão em constante diálogo e em que o tempo do som está sempre influindo no espaço do quadro e dando a dimensão do ontem e do amanhã. É por isso que nós aceitamos, acho, com muita facilidade essa coisa absolutamente anacrônica, dentro dos filmes mais realistas, dentro das pessoas mais racionais, de ter música, partituras musicais dentro dos filmes, que é a coisa mais antirrealista que existe, né? Mas por quê? Porque nós temos necessidade do som. Nós temos para podermos caminhar no tempo. Cette air-là, vous pouvez pas savoir ce que ça évoque pour moi. Cette air, vous entendez là? Non, mais j'entends rien. Ouais, vous pouvez pas comprendre ça, parce que cette air-là, moi, c'est toute ma vie. Toute ma vie. Ça me... Quand j'entends ça, ça me... Un jour, vous savez, j'étais chez moi, ça jouait ça. Elle était à côté de moi, comme ça, c'était une femme, une magnifique belle, ça, elle avait Je lui ai pris la main, comme ça, et puis je la caressais comme ça au-dessus, n'est-ce pas? Au-dessus, comme ça. Je lui avais dit, est-ce que vous m'aimez? Et elle m'avait dit non. Elle m'avait dit non. Alors j'ai acheté le disque de ça, parce que cette musique, ça m'avait... C'est de l'hystérie collective à moi tout seul, n'est-ce pas? Et un jour, j'étais chez moi, j'avais mis le disque sur le pick-up, comme ça. Ça tournait dans ma tête. Ça chavirait. Elle était à côté de moi, c'était pas la même, c'était une autre. Elle n'était pas aussi belle que la première. Enfin, j'avais pris la main, puis je la caressais par en dessous, pour changer un peu, quoi. Je voulais pas faire toujours les mêmes choses. Je lui avais dit, est-ce que vous m'aimez? Elle m'avait dit, ouais, ouais. Moi, je l'aimais pas, alors j'ai cassé le disque, j'ai dit, Plaquete, Bravo. gravando, filmando. Si solamente estoy pensando en la imagen, es muy poco lo que veo. El sonido fue como para mí una clave para la construcción del plano, ¿no? Para la concepción de la escena. Entonces, desde el guión mismo, yo me siento más capacitada para poder prever sonoramente una escena y desde ese lugar escribo cosas, digamos, me organizo, que desde un punto de vista visual. A mí me parece que porque estos son como unas ideas... ¿Puedo traer un papel? Sí, sí, sí. Acá yo reciclo guiones cuando soy jurado. Sí.
que detrás debe estar la obra magnífica de algún joven director. Cuando uno piensa el tiempo, piensa en una flecha, ¿no? Como acá estaría el principio, acá estaría el fin. De esta misma manera se representa la mirada. Si yo hago una persona que está mirando algo, si yo quiero dejar completamente claro que esta persona está mirando esto, hago así, ¿no? Entonces, el tiempo y la mirada están muy determinados por esta idea de flecha. Causa-consecuencia, causa-consecuencia. Si nos basáramos más en el sonido, el sonido que emite en todas direcciones no genera una idea de atrás y adelante tan fuerte como la que genera la mirada. Como yo construyo los guiones, yo más bien pienso como en una pileta y el espectador está inmerso en la pileta. Es como si fuese un cine. El agua, la superficie del agua es la pantalla. Y la idea es que el sonido de la película modifica todo este espacio. Para mí, cuando uno dice que una película tiene atmósfera, a lo que se está refiriendo o lo que está percibiendo es que la película no está construida en un sentido temporal como una flecha, sino con otras líneas. Ya vuelvo. Si uno quiere encontrar la grieta en la realidad, si uno quiere cuestionar la legitimidad de la realidad, tiene que tratar de pensar cosas que no sean tan consensuadas. Porque que esta raya del tiempo, ya desde 1905, que la física nos ha mostrado un concepto de tiempo más complejo. Não existe nenhuma lei da física que determine a direção do tempo. Você nunca viu uma xícara quebrada voltar e se reconstituir espontaneamente em cima de uma mesa. Só que as leis da física permitem que isso aconteça, e não acontece. Hoje em dia, os físicos acham que o motivo pelo qual isso não acontece é uma lei da termodinâmica chamada lei da entropia, né? Que tem a ver com a tendência de certos sistemas físicos a ocuparem o estado mais provável. O que determina a seta do tempo, para os físicos, é isso. A natureza tende para o estado mais provável e não para o mais improvável. Mas não tem nenhuma lei da física. As leis da mecânica relativista ou da mecânica quântica, até onde eu sei, são reversíveis no tempo. Você pode andar para frente ou para trás no tempo que as leis funcionam. E ninguém sabe explicar direito. No fundo, ninguém sabe explicar direito por que o tempo vai numa direção. Eu não acho que o conceito de tempo do cinema tenha muito a ver com o conceito de tempo da física. Evidentemente que o espectador do filme senta para ver o filme já sabendo o que é tempo. Você sabe que horas vai começar a sua sessão e que horas a sessão vai terminar. O tempo faz parte do cinema, o tempo normal, o tempo físico, né? Mas dentro da história, a gente consegue suspender ele e brincar com ele, né? E isso é uma das coisas mais prazerosas no cinema. O tempo já não tem significado. When we watch your films, the time of the take looks exactly the time of the real life. Not true. Trick. It's not true. So, but why? I'm playing with the time. That's all.
That's all. The time is one dimension of our life, and everything is happening in the time. And okay, most of the films, excluding the time, and they are just listening for the stories, you know, action, cut, action, cut, action, cut. But in this case, you will lose a lot of things, but you can have it in the life. And I think the real art has to be closer to the life than the market. That's all. I think it's impossible to speak about this because it's a question is if we are talking about the air. When you are breathing, can you speak about why do you breathing? Because you need air. And if you are still alive, in this case, you have space, you have time. When you die, it's over. But I really don't know. And I really don't want to do any philosophical construction. You know, when I was young, I want to be a philosopher, but now I really don't want to be a philosopher anymore. And I never, I'm just a very simple, pure filmmaker. And I really don't want to do any ideological stuff and any creation about time, space. Filmmaking is one thing, and the philosophy, the other thing. How we look the world is a long shot, you know. It's a long shot from to birth until we die. That's the longest shot that we can have, the long take. And yeah, and that's the reason. I mean, it's really
how the time is changing. That's the most important part in the filmmaking for me, to make to show that how the time passing in our life. I can tell you an example for that. In the Vedas, you know, the holy script of the Indian people, there is a sentence about the time scale. They said that if you look the mountains carefully, and that's an important word here, carefully. If you look the mountains carefully, then you can realize that the mountains waving in a totally similar way than the waves in the sea. And you know, but if you make what does it mean? The interpretation of this sentence can be that only the time scale is different between how the mountains waving and how the waves, the real waves waving in the sea. The time scale is different, and the long takes for me can give to you the opportunity to see the words like that. You know, it can open the imagination like that. 那我个人本人比较多的会喜欢偏重于长镜头的使用，因为一方面我觉得我们生活在一个完整的时空里面，完整的时空我们能呈现出一种时间自然的一种时间的魅力。那另外一方面呢，我觉得长镜头本身它不强迫观众看任何一个局部，它不打断人物连续的运动，这个本身我觉得它有一种民主性，它带给我们一种对人的尊敬，对我们摄影机里面所拍摄的人物的尊敬，也带来一种对于观众的尊敬，这是一种双重的尊敬。而当我们试图希望通过电影去呈现出一种自由跟民主精神的时候，我觉得长镜头对我来说变得非常非常重要。其次，我觉得长镜头它是一种美感，我觉得我对长镜头的理解可能有时候也来自我自己生活的经验。我记得我在我很年轻的时候无所事事，站在马路边上，然后站在那里，你就会看一个女孩子，很漂亮的女孩子，她从我的面前走过。随着时间的推移，我还在那儿站着看，然后这个女孩子又走了回来，然后她消失在我的视线里面。随着时间的推移，她又走到我的眼前，这时候我知道她也无所事事。我知道无所事事，我知道面对这么多余的时间，我们不知道去做什么，好像是很多年轻人共同的一种命运，所以共同的一种生活情况。所以如果没有一种连续的时间，我们对生活的这样一种感悟，我非常喜欢电影里面那些看起来没有用的时间，因为我们的人的生命过程其实就是拥有了大量的我们在度过大量的庸常的什么都没有发生的时间。 Why do you make long takes? First of all, I hate the editing room, and I really don't want to spend so much time in this room. But, in a practical reason, if you do a long take, you will have a different tension. Because if an actor coming into the room and say hello and after cut, in this case, he will concentrate only for this 5 seconds. But if you put somebody in a scene which takes 6 minutes or 7 minutes, in this case, he has no chance to play, he has to being. And this is a big difference. And I hate if somebody is acting. I hate. And if somebody is just being, this is really something. This is when I can see in somebody's eye, now it's really happening. It's happening between the two people.
And I see the tension, I see the relation, I see a lot of things. In this case, you don't need a lot of narration, you don't need a lot of dramaturgy, because you have something which is called life. And of course, the other things about the long take. What do you mean about long takes? We are doing cut inside the take, because how I move with the camera, sometimes the picture is getting wide, and I move to the close-up, and then we are turning to the other wide picture. It's also cutting, but we are not cutting here, we are cutting in the set, and we are cutting in the camera. I remember when I was young, I read a sentence by Jean-Luc Godard, and he said, "The real filmmaker cutting in the camera." And maybe he forgot, but I'm not. I think rhythmically, it's kind of like the main thing that you're dealing with in a film, because you're you know, sort of all you have: the words, motion, the camera, the soundtrack. It's all kind of a rhythmic situation. É que a questão fundamental, seja do filme, seja de uma obra de arte qualquer, é a questão do ritmo. Ritmo. Rhythm. Rhythm. And that impairs it. O plano não convencional é uma convenção, né? Porque você faz não convencional porque tem parâmetro com uma convenção. Agora, o plano não convencional, o plano inesperado, né? O plano, nesse sentido, novo, o que ele traz de curioso é uma relação nova de linguagem, uma relação nova de olhar. Nesse sentido, ele provoca alguma coisa como o riso. É um ponto onde você chega e que o pensamento não pode chegar. Como na poesia, o lugar comum. A poesia é feita de lugar comum. Mas a novidade vem quando você consegue uma relação nova nesses lugares comuns. Há no cinema brasileiro um filme que eu quando descobri, ainda no início dos anos 70, e que foi um filme que me orientou muito e me desorientou muito, que é O Limite, do Mário Peixoto. O Limite é uma recriação, uma transcriação do cinema de vanguarda da época, dos anos 20. O filme foi feito em 1930, mas
É um filme, vamos dizer assim, quase que um epígono, porque ele é feito no final disso. Então ele configura o signo do eu, cinema, num plano único e que só tem No Limite. Não há nenhum outro filme de vanguarda desses anos que tenha esse filme. Que é uma câmera. Câmera na mão é um recurso usado desde o nascimento do cinema. E sempre na altura do olho. No Limite dá-se uma transgressão. A câmera no olho, ela é colocada na altura do chão. E ela segue andando num plano sem cortes. Segue o personagem principal, que é uma mulher, até um determinado momento, quando ela abandona, a câmera abandona tudo, abandona o cenário, abandona o ator, abandona os figurinos, abandona tudo, tira todos esses penduricalhos do cinema para filmar só a luz e o movimento. Então é no momento em que o cinema ele se inclina, ele se debruça sobre si. Ele está echado dentro de uma trança. É uma formulação do Abel Gance, que dizia: o cinema é a música da luz. No meu entender, essa é a interpretação que eu faço dessa frase do Gance. O cinema se reduz a um fotograma transparente, em que a luz passa através dele. Então, a sombra é que organiza a imagem. Então, a sombra é a música, porque tudo que organiza é música. Isso segundo um princípio musical, inclusive defendido pelo Stravinsky. Essa formulação já envolve dois conceitos que serão depois na filosofia dois conceitos chaves para o pensamento do cinema, que é o cinema, a imagem em movimento e a imagem em tempo. Você lembra qual foi o primeiro filme que você viu, Ariano? Me lembro. Qual foi? Eu tive uma impressão péssima do cinema. Achei um filme tediosíssimo, chamado Cavadoras de Ouro. Eu nunca vi na minha vida uma coisa pior. Eu achei tediosíssimo, tá entendendo? Eu fiquei com cima com o cinema um tempo enorme por causa desse desgraçado desse filme. A única coisa de que eu me lembro é de uma cena, tinha umas coristas. As Cavadoras de Ouro eram umas coristas. E elas tirando de caixas, daquelas caixas de chapéus de plumas e chapéus de plumas, um atrás do outro. Mas, rapaz, eu nunca vi uma coisa pior, não, na minha vida. We're in the money, the sky is sunny. Oh, man, depression, you are through, you done us wrong, no. We never see headline about red line today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. Oh, we're in the money, come on, my honey. Let's lend it, spend it, send it rolling around. Uma tia-avó minha, essa tia-avó minha era uma pessoa que ela não era... É até uma maldade eu dizer o que eu vou dizer, mas eu tenho que contar. Ela não era conhecida por uma inteligência muito brilhante, não. Ela chegou aqui do sertão e minha mãe me destacou para eu levá-la para conhecer o cinema Arte Palácio, que era o cinema mais luxuoso da época aqui. Aí começou o filme. Quando começou o filme, era um filme de terror com Boris Karloff.
filme se passava numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos. E Boris Karloff representava um professor que era estimadíssimo. E aparecia um gorila matador, um gorila horroroso, da linha de Jaco Estripador, né? Jaco Estripador. Quando vi, a polícia conseguia cercar o gorila e de metralhadora metralhava o gorila caía morto. E o cinema em silêncio, que aí chegavam junto do gorila aí. Levantaram a máscara, quando levantaram, era o professor. Aí quando descobriu o rosto do professor, naquele silêncio total do cinema, a Yaya disse para mim, Arianinho, agora eu entendi, o urso tinha engolido o homem. O que é cinema para você? O cinema é uma coisa que transpassa, atravessa. Não é uma síntese de coisa nenhuma, não é a sétima arte. No meu entender, o cinema é alguma coisa que atravessa, que tem o sentido do trans. Ele transpassa, ele vai através das coisas, ele se faz através das coisas. O cinema é uma representação, é uma forma de representar bastante complexa e que tem muitos elementos que você pode utilizar para construir a sua representação. E é diferente da linguagem. O cinema, ele não representa em virtude de uma convenção. Por isso que ele não é uma linguagem. Ele representa muito mais diretamente do que uma convenção. Se eu pego uma câmera e filmo um pôr do sol, eu não preciso de convenção nenhuma. Está lá o pôr do sol. O cinema pode não ser uma linguagem e pode não ser também uma língua, mas ele é um movimento e um organismo único, capaz de registrar alguns movimentos do pensamento, alguns processos de pensamento e criar também uma ilusão de uma outra temporalidade. Essa é a força do cinema. Yo creo que lo más interesante que tiene el cine es justamente su capacidad de falsear, porque de la única manera que se puede combatir una arbitrariedad como es la realidad tan consensuada y tan legitimada es con una herramienta que pueda generar falsedad y que se construya desde la falsedad. Y a mí me parece que el enemigo del cine es la verdad. Esos son los enemigos. Me gustan las películas que no creen en la realidad como algo que está objetivamente afuera, que filman haciéndote dudar de lo que te rodea. Eso me encanta, me parece que eso es políticamente lo más interesante que puede hacer el cine. E lo puede hacer com qualquer gênero, com qualquer classe de película, não? Sabe o que é o melhor do cinema? É que no cinema tu pode fazer o que tu quer. If you're telling a story, if it's fiction, then the elements of drama are very important because you're dealing with characters, you're dealing with narrative, with conflicts, with language, with the resolution of a conflict. So all those things that come from drama and come from literature are very important. I mean, for me, I wouldn't underestimate the influence of, our great writers from the past. And it's pretty, it sounds pretentious, really, for filmmakers to use these names because it's as though you're claiming some kind of kinship. But nevertheless, I mean, Shakespeare was, for me, drama began with that, and the stories from history, the range of social characters, and the idea of tragedy, of the fatal flaw in the character, of the inexorable march towards disaster. I think the starting point, the most important. Some people got pictures, some people got stories, and in their head when they start to develop a project. And for me, it was always stories, how I started to make films.
And there is a thing what I realized with the last film that I did called Room. I was writing that story for almost 5 years. So I made a 13 draft, and then I turned to be a film director for 35 days, because I did my last feature in 35 days. So if you compare that, you can easily understand what I'm saying. Será que a gente não consegue fazer o cinema sem palavra? Sempre tem a palavra. Eu acho que a gente consegue sempre fazer cinema sem palavra. Qual é o filme sem palavra que você acha que a imagem se completa em si? Você lembra de algum? Teu ou de alguém? Eu acho que os filmes do Kenneth Anger são assim, são filmes sem palavras e que são só imagens. Eu acho que os filmes do Stan Brakhage são assim. Eu acho que todo cinema experimental é assim, né? Um cinema que não precisa de palavra, que ele se faz pela imagem e às vezes pela imagem e pelo som. Mas você não acha que os clássicos acham que esses cineastas que você acabou de citar, eles consideram mais um artista plástico, um performático do que um cineasta? Eu acho que é um pouco menosprezar o cinema dizer que esse tipo de cinema não é cinema, assim. Eu acho que o cinema é uma coisa absolutamente plural e que é uma expressão audiovisual, entendeu? Então, se ele conta história ou não conta história é um mero detalhe histórico, né? Porque teve um determinado momento que o cinema que foi privilegiado foi um cinema que conta história, mas eu acho que o cinema, inclusive, ele é bem mais interessante quando ele expressa alguma coisa do que quando ele conta história. Corte não. Corte não, continue. Fecha tudo. A gente não pode esquecer que o cinema é uma arte popular, antes de qualquer coisa, né? Ele começa ali, o cinema narrativo especificamente, começa como uma arte popular. E eu acho que essa arte popular, existia um desejo de se entrar numa sala de cinema, de ser entretido de alguma maneira, com um código que era um código conhecido quando o cinema começou a ser narrativo, que era o código do romance do século XIX, né? Então, eu acho que o cinema durante muitos anos... acho que os primórdios do cinema não eram de maneira nenhuma presos a isso. Quando você vê o cinema francês da década de 20, da década de 10, de maneira nenhuma ele era relacionado à narrativa, mas eu acho que o cinema narrativo foi um cinema que se adequou a uma série de necessidades do século XX. Uma delas era o entretenimento. E aí eu acho que esse cinema foi vitorioso por causa disso, mas eu acho que esse cinema é um cinema eternamente em transformação. E o cinema narrativo também é um cinema que se transformou. Eu acho que hoje ele está num outro lugar que era o lugar onde ele foi vitorioso inicialmente, entendeu? Que é no cinema falado, que é na década de 30. Eu acho que hoje a gente está num outro lugar do cinema e eu acho que cada vez mais essas fronteiras entre artes plásticas, cinema, som, quer dizer, hoje em dia você tem paisagens de som, você tem instalações audiovisuais. Eu acho que cada vez mais isso, ao mesmo tempo que está aumentando, né? Porque eu acho que existe uma indústria que é gigantesca, que é a indústria do cinema e da televisão, mas eu acho que ao mesmo tempo, cada vez mais, a gente tem formas de expressão que são híbridas e que incorporam o cinema, entendeu? E que o cinema incorpora o som, e que são experiências que não são só experiências de você estar sentado vendo uma tela. Então, eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que a gente está num momento muito bagunçado da imagem. Eu acho que isso é bom. Film zawsze się rodzi gdzieś w wyobraźni reżysera, a potem się znajduje potwierdzenie na ekranie w wyobraźni widza. Nikt nie przypuszczał, że po wojnie, tej strasznej wojnie w 1945 roku, że powstanie takie kino jak włoski neorealizm. I w tym sensie reżyser jest samotny, ponieważ robi coś, co jest odkrywa w sobie
przeczucie tego, co widownia chce zobaczyć. I bardzo często może się pomylić. To jest wielkie ryzyko. Ja musiałem namówić ludzi, żeby mi dali pieniądze, aktorów, żeby zagrali w tym, żeby wybudować olbrzymie dekoracje, wynająć studio, w głębokim przekonaniu, że ktoś czeka na ten film. E aí me lembro muito uma história do Fellini, que tinha muita vergonha do pai, que era feirante em Rimini, que era vendedor de queijos, né? E ele morria de vergonha de mostrar aos amigos a profissão do pai. E ele, 50 anos mais tarde, conta que estando em Los Angeles, tentando vender um filme, ele olhou entre as pernas dele e tinha 5 latas do filme com a mesma forma do queijo que o pai vendia na feira em Rimini. Então você não para nunca de vender o seu queijo. Eu, sim, vendi relógio, vendi túmulos de cemitério, vendi enciclopédia britânica, vendi vestidos de seda, vendi suéteres de balão, conjuntinhos, vendi o caralho a quadro. E continuo vendendo eu para poder continuar fazendo cinema. It took a while, but like movie companies eventually became part of corporate structures that were like way bigger than the actual movie companies themselves, owned by monopolies, owned by corporate holding companies. So I think today what we have is like a even more developed corporate model of a money-making venture, which sort of resembles like the McDonald's hamburger. You know, it's like simple, it gets the job done. Esses filmes não têm responsabilidade com nada. Tem responsabilidade com a bilheteira, só com a bilheteria e com faturar. Tem compromisso simplesmente é agradar ao público naquilo que ele tem de pior. Sabem que as pessoas podem gostar daquilo e não querem saber se aquilo interessa ou não as pessoas gostarem. Quer dizer, não tem nenhum desejo de estabelecer um diálogo. Tem simplesmente o desejo de adolar para que o objeto seja consumido e seja comprado. Isso, para mim, isso são filmecos, são filmes que não têm nada a ver com cinema. Cinema, para mim, é outra coisa. É um ato estético, sendo estético é obrigatoriamente político. Sendo político, você tem que escolher o teu comportamento político. É um ato de vida, é um ato de viver, é um ato de se relacionar com as pessoas, é um ato de transformação própria e transformação dos outros. É um ato de prazer, de estar vivo, de dizer, de contar e de escolher as coisas, né? Não tem nada de gratuito no ato de viver e não tem nada de gratuito no ato de fazer cinema. É para pensar, mas pensar também é aquela coisa. A gente pensa que pensar é parar, tomar a atitude do Rodin, cruzar o braço e pensar. Pensar não é isso. Pensar, você pensa com toda a tua pele, você pensa cheirando, você pensa sem saber que está pensando, você pensa rindo, você pensa escutando coisas que não entende, ou que entende, ou acha que entendeu, ou que acha que não entendeu e acabou entendendo mais do que aquilo que acha que entendeu. Pensar é uma coisa muito mais ampla, não é? Godard es el que decía que un movimiento de cámara era una decisión ética, ¿no? O moral, no sé. Con eso coincido. Que esto es muy difícil de hablar porque siempre suena como terminan estigmatizando al cine, a este cine como intelectual, como si no fuera intelectual hacer Pretty Woman y estar pensando el turning point acá, acá esto, hasta 10 minutos para presentar a este personaje, tanto como si eso no fuera intelectual, ¿no? Como si eso no fuera un pensamiento. Pero digo, hablar de estas cosas a veces es difícil porque dicen, uy, todo pensado, todo. Pero cualquier decisión que uno toma de construcción en el cine implica una filosofía acerca de la percepción, acerca de la realidad, de lo que es legítimo, lo que no. En general me gustan los directores que permiten que uno siente cuando ve una película que el mundo se volvió más grande, más complejo, más rico. Eso a mí no me pasa viendo Jennifer Aniston, por volver al ejemplo. Pobre, que debe haber sufrido mucho con Brad Pitt. Pero no me pasa eso viendo esas comedias cuyo único propósito es hacer triunfar el amor como si la pareja fuera el bien y la familia fuese el paraíso de la civilización. Isso que se chamou hoje o roteiro, isso foi uma coisa criada
quando o cinema começou a se industrializar, para os produtores controlarem o filme, o custo e, sobretudo, a convenção do filme. E o cinema começou a ser feito sem roteiro, não tinha script. Depois chegou-se a uma coisa que era um guia. Você tinha umas anotações para que aquilo lhe guiasse. Você faz um filme olhando para uma folha de papel. Isso a coisa que sugere isso é uma coisa engraçada, né? O estúdio quer saber qual é o roteiro, ele briga pelo roteiro e ele toma o filme de você se ele achar que o filme não está funcionando e vai dar errado e vai perder dinheiro. Toma, não importa quem você é. Ele faz isso. Mas no fundo também, o estúdio é muito vulnerável ao diretor. Tem um monte de roteirista e diretor em Hollywood que quer fazer o seu filme, quer contar a história do seu jeito. Quer fazer o filme... Eu quero 100 milhões de dólares para fazer meu filme. Eu quero isso. Todo mundo quer. Quem não quer? Me dá 100 milhões de dólares para fazer meu filme. O cara quer fazer o filme. E, por outro lado, está o estúdio que quer vender um filme. Ele quer pegar um filme e fazer um... Agora, para o estúdio vender o filme, ele precisa ter atores, certo? Atores famosos e tal. Os atores famosos querem trabalhar com os diretores que eles acham bons, que são os caras autorais. Então, o Leonardo DiCaprio, ele vai filmar com o Scorsese, né? Aí já fica uma questão, uma saia justa para o estúdio. Peraí, mas o Scorsese não vai querer fazer o meu filme. Ele vai querer fazer o filme dele. Então, essa relação entre cinema autoral e cinema comercial está no cerne de Hollywood desde os primórdios, desde o Charlie Chaplin. O Scorsese falou essa frase, eu achei genial. Ele falou outro dia nos Estados Unidos, ele falou assim, um cineasta que trabalha com filmes para o grande público feito em estúdio é um cara que tenta contrabandear ideias. We are living now in a social system which is called capitalism. And the logic is quite simple. If you have capital, you put into the business, and by the end you have to get the profit. If you are putting the money into the film business, of course you want to get back your profit. That's all. What is your problem? Be happy. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem outros modelos que vão emergindo por conta disso. Por exemplo? Eu acho que tem um cinema acontecendo na Ásia, que é muito interessante. Eu acho que tem um cinema acontecendo na Argentina, que é muito interessante. São cinematografias nacionais que eu acho que são reações a essa homogeneização que o cinema tem assumido como um todo. Então, eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que essa homogeneização ela é tão ferrenha que eu acho que você tem reações a isso que são muito exuberantes hoje em dia. E eu acho que tem a presença do digital também, né? A presença do digital torna o acesso à fabricação de imagens muito maior, entendeu? Zmienia się też całkowicie szansa dla filmu indywidualnego. W naszej szkole studenci mogą zrobić film, który pokazują na ekranach, który jest ich filmem. Ten film można wyprodukować za tak niewielkie pieniądze i powiedzieć coś swojego, że kino już nie jest przemysłem filmowym, tylko i myślę, że czy chcemy, czy nie chcemy, czy nam się podoba, czy nie podoba, jeżeli mamy zamiar robić filmy, następny mam zamiar robić film, muszę się podporządkować tej technice, która nadchodzi. Jakakolwiek próba zatrzymania kinematografii i tworzenia filmów w stylistyce, w technice poprzedniej epok wytwarza stylizację. My oglądamy i mówimy, no ale to jest film, który jest zrobiony kiedyś. To nie jest dziś. I w związku z tym jesteśmy skazani na każdą nowość, która zostanie stworzona. My feeling is, if we call it film, we are talking about a movie which was made with the film camera and for the celluloid. If Godard doing some experiment, it's quite nice, which shows me he's still fresh. He is not a stupid old piece from the museum, and we have to cross our fingers for him to do and be revolutionary and
radical and experimental. I respect him very much, but I am not sure he is doing film. Whether it's an old camera or a new camera, you still have to consider light, you have to consider content, you have to consider why you point your camera this way rather than pointing it that way. So I think the fundamentals don't change, even if the technology changes. And this, I think, is what filmmakers sometimes forget, because they're very interested in the new technology, and always it is the most modern camera, the most advanced form of projection. But actually the essential doesn't change. The essential doesn't change. The essential being, why are we making this film? What is its importance? Why are we showing these characters? What do they have to say to us? Does it matter? Is it true? You know, all these things. It doesn't matter whether it's the very first camera by the Lumiere brothers or the very latest camera by some technological genius. The essential questions stay the same. Oh merde, une projette en panoramique. Et alors? Ah non, 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 moi je vais aller gueuler. Mais non! La projection! C'est là. La fenêtre doit correspondre au format 1.65 ou 1.75 qui a été prévu lors du tournage du film. Le format 1.85 constitue une limite que não doit être dépassé en aucun cas. O cinema, para mim, eu não sei. Eu gosto de dizer hoje, eu sempre me iludi dizendo que eu não queria ser cineasta, que queria ser escritor. E até hoje eu continuo dizendo isso. Mas houve uma época que eu dizia isso pensando que era verdade. Hoje eu digo isso sabendo que é mentira. Mas continuo dizendo. Porque há coisas que você não pode deixar de dizer. Você já disse tantas vezes que você tem que continuar dizendo até morrer. E o cinema é aquilo que eu gostaria de não ser, mas sou. É aquilo que eu não gostaria de viver, mas gosto de viver. É aquilo que eu renego, mas não quero que me deixe. من اولین باری که رفتم سینما یک فیلمی رو به وسط فیلم رسیدم. از ابتدا نتونستم که برم تو سالن و دیر رسیدم و نیمه دوم فیلم رو دیدم. وقتی که فیلم تموم شد و اومدم بیرون توی اون سن بچگی شروع کردم به فکر کردن که اون نیمه اول فیلم چی بوده و حدس زدم که چه اتفاقایی ممکنه افتاده باشه. و سینما برای من از اونجا شروع شد، فیلمسازی از اونجا شروع شد، چون نیمه اولیه فیلم سینمایی رو تو ذهنم سعی کردم که بسازمش و یه داستانی برای اون ساختم. این اولین برخورد من با سینما بود و اولین فیلمی که توی سینما دیدم. اگر نگاه برگردم به عقب از اون موقعی که شروع کردم به فیلم دیدن تا الان و از خودم بپرسم که سینما چه کرده با زندگی من، فکر کنم به این نتیجه میرسم که سینما باعث شده که کودکی من تا الان که 40 سالمه ادامه پیدا کنه. della presidenza, Sandro Pertini. Ed ecco l'uomo dei 20. Boomer. Okay. The inspiration usually is a character in a setting. There is a story that usually, in the case of my films, that is being told, and which is
I think, a way to sort of pace the other stuff, the other investigations into the details of their situation, the character's situation. Columbine was so pervasive in its in the criticism in America that television was very afraid to do anything about it, even though they could make documentaries about it, which was sort of where I came in. My feeling was that dramas could get at certain truths easier in some ways than documentaries. Hey, what are you guys doing? Just get the fuck out. Don't come back. Maybe shit's going down. Well, that was an idea I had seen in a Bela Tarr movie called Satan Tango, and his film was 6 hours or 7 hours, and each character or group of characters was an entire hour and a half before you realized it overlapped with previous characters and that it was happening at the same time. And I think I was very enchanted by this particular device. It had a different kind of amusement or enchantment to it without having, it was subverting story in favor of something that was more like a maze or like a timing. So it was a new kind of story to me, and I was using that in Elephant as well. The earlier films like Damnation and even his earlier films were influential as well and interesting, but Satan Tango was sort of the central piece. And yeah, even like in Jerry, we were sort of using, that's where we started, was telling this story with very long pieces and a lot of traveling. This is an old Steinbeck, and I like it very much. Because I'm still working on the film, and I see the rushes on the film, and I like to touch the celluloid. You know, it's really looks like a handmade movie, not industrial. In an old-fashioned style, you know. But I'm an old-fashioned guy, and I'm a very old man who doesn't want to change. For me, the black and white is more colorful than the color movies. I like very much the grayscale, and when you see a black and white movie, you have a feeling immediately you see a movie. You know, you are asking me how I'm cooking. Why you put this chili or not 3? I don't know. And this is a film, you know.
because this is not a story. You cannot explain by words. I'm not able to tell you because my words are not really good for this. But if I'm able to show you something and you have a lot of emotions and you got something which is not coming from the words, it's coming from the picture and coming from the fate of these people and coming from the destiny. And this is something which is interesting me. And I'm never thinking about in this way how I'm showing. I'm showing how I feel and what is the main issue. The main issue now at the beginning, the veil, and then he, and then together, then he and we with him, and then the veil, and it's over. A mangueira chegou. Não, essa coisa, por que você faz assim, por que a maneira de você fazer isso é, na verdade, uma coisa que vai surgindo de uma maneira involuntária em você. O estilo é uma coisa que deve ser superada. Então você vai fazendo e, através do erro, você vai descobrindo a coisa. Agora, você faz de uma maneira, e isso é que eu digo que é espontâneo, involuntário, você faz porque essa é uma maneira sua de fazer. Não é? Você na verdade, você não escolheu essa maneira, essa é essa maneira que te escolheu. Você começa fazendo filme, depois o filme começa a fazer você. Tem uma hora que o filme te pega, que o filme te leva de roldão. E aí é como se você estivesse num barco à vela. O filme faz o vento, o filme faz as ondas, e você tem lá o leme e você anda dentro daquilo. Você vai navegar esse troço, você vai mais ou menos apontar uma direção para onde o seu barco vai. Mas você não tem liberdade total quando você está fazendo um filme. Você está navegando o filme. I do the movies. I do the movies. Not movies me. That's the reason why I have to stop the filmmaking, because it's a big danger when you see somebody made it by his prestige, not he does something. It's you that make the film, or is the film that makes you? Well, both, because again, it's a struggle, isn't it, between different elements, not a hostile struggle, but it's you move forward in a dialectic way, you have the writer and I have an idea. Often the writer has the idea, but it's an idea that we both share, and then we go out and test the reality against the script, so the reality pulls you this way, and the script pulls you, and the reality pulls you, and then you have to make the film, and you have to find real people who will come in and bring it to life, and they will pull you this way, and the story will pull you that way, and your research will pull you this way, so that it's a constant
moving forward in a zigzag, you know, a little like that. And at the end, it's an exploration, which is why I hate films that are made with, what's it called when you draw a picture of a frame? Storyboard. Storyboard. I hate film, thank you. Because it means you've made up your mind what the shot is going to be before everyone has contributed. And there may be something extraordinary happen when you're on set. Well, you can't use that if the storyboard is, oh no, we have to have him, the actor, walking to the door and stubbing out his cigarette at this point. Well, no, you don't, and because film is about life. You know, it's not about one person hammering everybody into shape. It's about allowing people to tell you things. I mean, I think directing is enabling actors and people to do it. It isn't telling them. The moment you tell them, you've lost. You know, you never say, I want you to be angry now. I never say, I want you to cry now. You never say, this is how you feel. You put them in a situation in which they will do what the film needs instinctively. But sometimes you provoke bad feelings, like anger. Yes, well, anger can be very productive. I mean, we don't make many advances without anger. We don't make political advances without anger, because anger is a justifiable response to an intolerable situation. So anger is very important. To generate anger is very important. And hate. But hatred's not very useful, but anger is very useful. Hatred is blind. You know, you lose your sense of reason. Well, torture. We've just done a film that involves torture. Well, that should make you angry, but not hate. Hatred will destroy you. The camera is neutral, like a gun is neutral. I mean, the gun will fire for the fascists the same way as it will fire for the revolutionists. And the camera can be used by Fox News or Berlusconi, or it can be used by a radical activist. The camera is neutral. Você pode apontar a câmera como quem aponta um fuzil. Ela tem mira, tem que apontar na direção certa e para a coisa certa, e tem foco. Se tiver fora de foco, o cara não vai ver, não vai agarrar o tiro. Um dos meus filósofos favoritos é o Baruch de Spinoza. O trabalho do Spinoza era polir lente. Ele era um polidor de lente. E ele se comunicava, e ele polia a lente porque, ao fazer instrumentos científicos, isso mantinha ele em contato com os maiores cientistas da época em que ele vivia. Ele estabelecia correspondências com esses cientistas. E, ao mesmo tempo, polir lente para ele era uma metáfora do que ele fazia, porque ele pensava para polir as ideias, para ver com mais clareza o universo onde ele vivia, né? Então a lente tem esse significado. A lente é uma coisa que a gente tem que entender a importância da lente. O ser humano só começou a se libertar de uma série de preconceitos sobre o universo em que ele vive por causa do telescópio. No cinema, a lente tem um papel igual ao papel que a lente teve na ciência. A lente te revela. Eu morro de vontade de não chamar as objetivas de objetivo. Eu sempre tenho vontade de chamar de subjetivo. Esse é um dos grandes dramas da minha vida. Por quê? Porque um dia eu estava falando com o pessoal, com os alunos e tal, e para compreender isso, as objetivas não são objetivas, são subjetivas. E fiquei no maior orgulho durante uns 3 meses, achando que tinha inventado isso. E depois um dia peguei um livro do Pasolini e o desgraçado, em 1960 e tantos, já tinha falado das subjetivas. E eu que tinha redescoberto a pólvora, não é?
criados como maneiras de prospeção da realidade. Isso era ainda naquela visão do século XIX, que havia a impressão que a máquina era tudo e que os objetos criados como maneiras de prospeção da realidade tinham um valor, que ia descobrir a essência da realidade, um conceito absolutamente absurdo da realidade ter uma essência, e que então aquelas lentes eram objetivas. Por quê? Porque tinham um olhar neutro, né? Mas não tem nada menos neutro que uma objetiva, né? The lens is lens. It's called objective. But the people front of the lens and behind the lens, they could be subjective. É possível mudar o mundo com o cinema? 电影能不能改变世界？我觉得电影一直在改变着世界。我以前写过一篇文章，在我的文章里面我写到，我觉得一个导演的力量是有限的，一部电影的力量是有限的，但是电影是有力量的，因为它的力量就在于，我们可以通过电影把人聚集在一起，去面对共同的问题，面对人性的问题，面对社会的问题，面对政治的问题，我们可以产生共识，我们可以产生共同的理解，我们可以做出我们的行动。我觉得电影一直有这样的一种力量。Por que você faz cinema? 因为我觉得我总会回忆起我为什么最初为什么会想写诗，后来为什么想写小说，为什么要画画，为什么一直到寻找到电影这个过程，我总在想我为什么最初会有一种表达倾诉的一种愿望，这种愿望是来自于人，是来自于对人的理解，来自于对我自己情感的一种捕捉。我觉得首先是关注人，当然每个人的背后他有他生活的社会，有他生活的社会中的政治、经济、文化所不同的所有的东西，但是人的生存本身是吸引我的最主要的原因。我有时候我也会想，比如说我看德西卡的《偷自行车的人》时候，那个时候应该是80年代，我们很少看到国外的电影，我们对国外、对欧洲、对西方的想象，好像是一个与我们完全不同的一个世界。那个时候在中国也有一句词叫做东西方文化的冲突。那冲突这个词，让我们这些小孩子更加觉得，好像生活在那儿的人，他们的生活情况跟我们有巨大的反差。但是当我看《偷自行车人》以后，我发现虽然楼建筑不一样，虽然我们吃的东西不一样，但是人的情感非常的相似。所面临的问题都非常的相似。比如说在中国的佛教里面就讲生老病死4个问题，哪里的人都会面临这样的问题。Eu simplesmente talvez esteja constantemente tentando perseguir a sensação que eu tinha quando era moleque. Meu pai me colocava no colo e me contava algumas histórias. Ele era um grande mentiroso, de acordo com a minha mãe. E ele contava histórias fantásticas, né? Às vezes se repetiam elas enormemente ou nunca terminavam. E o prazer que eu sentia, o que eu trago dentro de mim daquelas histórias sendo narradas por meu pai, que era o único momento que eu via ele, são muito fortes dentro de mim. Vou te contar uma anécdota. Quando eu tinha 6 anos de idade, foi a primeira vez que eu tenho uma lembrança de uma imagem projetada eu dentro de um cinema com alguns amigos mais velhos. E era uma cena de um carro conversível, era um filme branco e preto, de uns meninos tipos juventude transviada, com um farolete daqueles de mão ao lado da direção, perseguindo uma menina que corria muito amedrontada nos médanos de areia. E eu senti pela primeira vez uma ereção. Eu senti pela primeira vez com 6 anos de idade um impulso de uma coisa que eu não conhecia, que era uma sensação nova de menino. E a outra imagem que tenho logo em seguida é a gente lavando as mãos no banheiro.
E é a imagem mais remota que eu trago de dentro de mim. Eu não sei se eu me masturbei ou não. E aí me pergunto se eu não me masturbei porque era muito jovem, estava lavando a mão por quê? Eu acho que fui obrigado a masturbar alguém, provavelmente. Mas a sensação que eu trago nesse pacote, do qual eu não consigo distinguir o que é verdade e o que é mentira, talvez seja nesse truque da memória que esteja aqui resida, de fato, o enigma do porquê a gente faz cinema. Anzi, che sta facendo? Si ridà la pellicola, ma la rugate. Affacciato alla finestra e guarda, ragazzi. Alfredo è bellissimo! Tuyo es igual al film, sì, sì. Un po' più grande, la barba. Sì, solo la barba. Nel 1988 Tornatore è venuto qua a Palazzo Adriano e ha scelto la piazza. Nel contesto poi ha fatto una selezione fotografica dove eravamo circa 250 bambini. Da lì mi ha scelto, sono stato il più fortunato. Io non mi rendevo conto di quello che stavamo facendo, dell'importanza del film. Pensavo fosse un gioco. Lo facevo con la massima spontaneità, con la naturalezza. Io Francesco, che parte ha interpretato il Nuovo Cinema Paradiso? Si ricorda? Del ballo, quando hanno fatto il funerale, quando hanno fatto tante comparse. Mi hanno vestito con i capelli tutto a nero, con i capelli al funerale, tutte queste cose. Io la battuta posso dire quando mi sono bruciati i piedi col formaggio. Ai ai ai, ho tutti i piedi spaccati con il formaggio che ho fatto. Me lo puoi ricordare dove era messo il cinema? Là, in mezzo, qua. Sì, in mezzo, proprio in mezzo era. Salvatore, io ero piccolo, tu un anno più di me e quindi tu ti ricordi forse meglio di quanto mi ricordo io. E io il mio ricordo era che quando voi avevate tutti i capelli rasati, pure io li volevo tagliati così, belli rasati pure così, però per me non era possibile perché avevo altre scene da girare e dovevo avere il taglio sempre di tutte le scene successive. Il film è andato benissimo grazie agli attori. Grazie il film, ti spiego Nicola, il film è andato bene perché c'era un grande produttore, Franco Pistaldi, un grande regista, Tornatore, una colonna sonora fatta da un maestro come Ennio Morricone e un grande attore come Filippo Narè. C'è stato quel cocktail, diciamo, di quei quattro grandi personaggi, si sono messi assieme e hanno fatto un'opera d'arte. Il tema d'amore, l'amore per il cinema. L'amore per il cinema ha fatto sì che ancora oggi è uno dei film più belli al mondo, perché tocca tre temi che coinvolgono tutti. Quel giorno mi è venuto un'emozione, ho pianto tanto perché mi sono tanto innamorato di questo cinema di Palazzo Adriano che mi sta venendo pure di piangere adesso. Mi ha dato, diciamo, un disprezzo, un dolore che
No, non mi è piaciuto, diciamo, mi è dispiaciuto, una cosa che ha fatto male, diciamo, al paese, in tutto il paese. Nel giorno in cui è esploso il cinema il ricordo è stato drammatico, è come se tutto quel gioco, quella bella esperienza andasse via e svanisse via in un attimo, perché c'è stata quell'esplosione e buttava tutto via, tutto il sogno. Você só vai ver o teu filme 10 anos depois, quando você esqueceu ele, né? E é muito difícil você se esquecer. Você não consegue se esquecer totalmente. Você tem uma visão de si mesmo, acho eu, que é uma visão que vem do passado e que vem do presente, é uma confluência de olhares. Então é muito difícil você ter uma análise crítica sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você pode ser que seja, sobre aquilo que você acha que talvez tenha sido. Eu não tenho muita esse tipo de consciência. Depois, existe também certos pudores pessoais, né? Você, às vezes, pode se achar... Há momentos que eu me acho um gênio, há momentos que eu me acho uma imbecilidade absolutamente tão congenital que eu me pergunto o que é que eu estou fazendo aqui, né? Quer dizer, são olhares, às vezes, tão antagônicos que a única coisa que eu sei é que nenhum deles é verdadeiro, porque não posso ser as duas coisas. Talvez seja as duas ao mesmo tempo, não sei. O que me satisfaz é a memória do momento em que eu fiz essas coisas. E quando eu consigo reencontrar o impacto da criação, eu gosto. Mas isso é uma coisa muito tênue, né? Você só sabe que filme você fez muito tempo depois de tê-lo feito. Às vezes fica muito difícil desassociar o desagrado do público, o agrado morno do público em relação ao teu entusiasmo. É uma coisa muito complicada o pós-filme. Um filme, depois de alguns meses ele ter existido publicamente, ele vai embora e ele fica dentro de você meio adormecido, às vezes ele volta de uma forma muito mais poderosa e como te questionando, né? O filme fala, né? O filme te diz coisas, ele te faz perguntas, por que você me fez assim e não de outro jeito? Eu te diria que um filme dura muito mais tempo do que uma vida, quase. Czuję, że ta sala coś razem przeżywa, coś emanuje z ekranu, coś porusza i ci ludzie wychodzą inni niż przyszli do kina. To jest piękne, to jest wspaniałe i żadna telewizja, żaden film w telewizji nie może tego zastąpić. A gente tem que tentar o cinema do equilíbrio. Não, que equilíbrio? Eu odeio equilíbrio. Equilíbrio, como é que chama? Parcimônia. Não, a gente tem que tentar o cinema do desequilíbrio, é tão mais divertido, ó, não é não? É verdade. Do que ficar no equilíbrio. Eu acho que... Está aí medindo o tempo do chassi. É. Dá um abraço aí. É isso que você está medindo? The main issue for me is just to be very simple. And don't believe so much things about yourself or the art or something. It's simple. Simple is the best. That's 100% sure. And if you found something which is deep, human, and simple, in this case, you can touch the people. If you are
doing a lot of things around and building some fake construction and building dramaturgy and a lot of stupid things, you will be lost and you will be far from the essential steps. And that's all which is what I learned during all these 33 years. That's simple and enough. Tobila, it's possible here, please, here, what? The cigarette. No. It's possible? No, no. I said no to you, actor. I'm not an actor. No actor, okay. I'm not. Nós temos lá, You lá have fora. to find an actor No, mas who will no play actor. me. No, Tabila is... I saw it 2 weeks ago, a French movie about my French producer who committed a suicide. And somebody played me. You can ask this actor. I prefer to be myself. Ezek az urak végeztek ugye mindjárt. Jó? Köszönöm. Goodbye. Goodbye. Ok, fica aqui, deixa ali. Cinema. Impressões de uma moça que viu pela primeira vez o cinema. Mas, dona Nina, aquilo é que eu tá de cinema. O homem saiu atrás da moça, pega aqui, pega acolá, pega aqui, pega acolá, até que pegou-la. Pegou-la e sustentou-la. Danou-lhe beijo, danou-lhe beijo, danou-lhe beijo. Depois entraram para dentro de um quarto, fez aquela escuridão, só se viu o lençol bolindo. Me diga uma coisa, dona Nina, isso presta para a moça ver?